Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Um bom dia para você, muito bem-vinda, bem-vindo. Veja só os nossos destaques. Exportações de carnes seguem em alta, mesmo na última semana do mês. Carne de frango continua com incremento de quase 46% em receita. No conteúdo técnico, vamos conhecer a linhagem de peru, mais adaptada ao Brasil. Quais características tem a ave grande e pesada que convive bem nesse clima tropical? E tem muito mais informação para você a partir de agora. Já estamos ligados e integrados. No início de junho, nós vimos como estavam crescendo as exportações de carne de frango, bem mais que o comum. Eu até cheguei a comentar aqui que provavelmente depois da metade do mês as vendas diminuiriam. Mas por enquanto continuam muito bem, obrigado. Aliás, todas as proteínas. Vamos ver aqui a tabela que mostra pra gente aí os três tipos de carnes, inclusive. Eu até acho que nós nunca vimos com todos os tipos de proteínas tão bem assim. Sempre tinha uma ou outra que estava aí com um saldo um pouco menor ou até negativo, né? A carne bovina geralmente estava em negativo. Olha só aí como em volume de frango, então, por dia estamos enviando quase 17.500 toneladas, uma alta de quase 15%. Carne bovina, alta de 3,76%. Suína, 3,12%. Agora vamos ver em receita o quanto estamos ganhando aí com esses envios. E aí está ainda melhor. Veja só com frango, 45,99% a mais do que junho do ano passado. Carne bovina, 24,56% e carne suína, 24,44%. Ainda falta uma semana, para fechar o mês, mas os números indicam que teremos um mês aí com vendas acima da média com todas as carnes. E a China continua responsável por boa parte das nossas exportações de carnes, apesar de estar cada vez mais perto da recuperação total do rebanho suíno. Ontem, em uma entrevista à TV estatal chinesa, um oficial do Departamento de Pecuária do Ministério da Agricultura chinês disse que nos últimos 12 meses o número de porcos cresceu 24%, mesmo com uma baixa de 3,5 milhões de matrizes no início do ano, também vítimas da peste suína africana. Neste mês, o mercado chinês viu a demanda comercial cair e os preços baixarem. Mais de 10% dos suinocultores tiveram prejuízo, mas a produção não diminuiu, incentivada pelo governo. E depois de suspender as compras de carne de frango de 11 frigoríficos brasileiros em maio, a Arábia Saudita também suspendeu as importações da França e da Ucrânia, mercados que juntos enviavam em torno de 150 mil toneladas por ano. Segundo o relatório do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trata-se de uma redução drástica, porque ainda não há clareza sobre como o país vai cobrir a demanda local. Até o fim do mês, não vão mais ser encontradas nos supermercados aquelas marcas globais, mais um indício de grandes investimentos na produção local. Um dia de trabalho tem poucas horas para fazer tudo o que você precisa? Até pode ser mesmo, mas sabia que geralmente se descobre que, na verdade, o tempo vem sendo utilizado de forma errada, sem muita organização? Hoje nós vamos aprender a otimizar a carga horária. O nosso bate-papo sobre gestão vai ser então sobre a autogestão. E quem vai nos ajudar é a Ana Maria Freitas, que é psicóloga e especialista em gestão de pessoas.
Está aqui conectada com a gente já. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Pablo, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Hein, Ana Maria, nessa época em que a gente está, essa autogestão, ela é algo que se faz mais necessário ou ela sempre foi necessária e a gente aqui não sabia conceituar bem, hein? Que situação que é essa aí? Olha, sempre foi necessário, né? Controlar o tempo, administrar, né? Que eu acho que é a palavra melhor, gerenciar o tempo. O que acontece é que nesse momento de pandemia, tudo se tornou muito mais forte, muito mais necessário essa autogestão, por conta de trabalhar em casa, trabalhar no meio de filhos, tendo aula, trabalhar com outras pessoas, né, em volta na casa. Algumas vezes você vai para a empresa, outras está em casa. Então, isso ficou fundamental, imprescindível administrar bem esse tempo. Tá certo. Então, não é uma coisa de hoje, não. Inclusive, a gente trouxe aqui uns tópicos, né, para o pessoal de casa aí se organizar de acordo com eles. Por onde você pode começar, então, sua autogestão? Vamos colocar aqui na tela, então, o primeiro tópico que fala sobre a noção de tempo e tarefas. Em Ana Maria, a gente tem que saber o que a gente tem o que fazer, né? O que a gente tem que fazer e o tempo que tem para fazer. Que aí é foco, né, no resultado. Qual a tarefa que eu preciso fazer e qual o meu tempo que eu tenho para entrega. E aí, para poder organizar, a gente está falando de disciplina de organização, foco em resultado. Tem que fazer X e tenho em tempo Y para fazer. Vou dar conta? Preciso de ajuda? Tá certo, tem até um outro tópico que fala disso daí, né? Se por acaso aí com isso, o que eu faço, né? Preciso de mais mão de obra? Vamos ver o próximo tópico do que fala aí pra gente. Quais atividades podem ser otimizadas? Isso eu acho que até às vezes eu faço, viu, Ana Maria, aqui, por exemplo. Tenho que falar com alguém lá do outro lado do canal rural, eu já aproveito, já pego, já encho meu copo d'água, já faço toda uma logística. Exatamente, que é planejamento, né? Não deixa de ser um planejamento. Se eu já estou indo lá perto do copo de água, vou falar com alguém, já trago a minha água para um período. O que acontece é o seguinte, hoje nós temos muitas ferramentas, recursos para poder otimizar o tempo, né? Gestão, agenda e tal. Então, quando a gente fala em tempo, a gente acha que basta ter essas ferramentas, basta ter um relógio, basta ter uma agenda, que isso ajuda. Mas isso, ela é um recurso, é um suporte. Se a pessoa não sabe lidar com essas ferramentas, ou ela própria não é uma pessoa organizada, o mínimo de organização possível, né? Então, não vai resolver. Então, assim, isso é um suporte, mas você precisa ter... Aí volta naquela mesma história, Pablo. Autoconhecimento. Eu preciso me conhecer como é que eu lido com o tempo. Porque tem pessoas que você pode dar 1 hora, ela vai falar que não dá tempo, 2, 3, 5 horas, ela vai falar que não vai dar tempo, porque tem a ver com o perfil dela. Então, a gente tem que hoje... A gente se conhecer bem, como é que a gente lida com o tempo, para que a gente possa saber que recursos são melhores para que a gente possa dar o resultado esperado. Sim, e essa organização até com logística aí realmente se faz muito necessário, né? Principalmente nas propriedades rurais aí, né? Que tem um espaço muito amplo de trabalho, geralmente. Então, se você já vai aí de um galpão para outro, já tem que pensar em tudo que vai fazer. Vamos colocar mais um tópico na tela? Ok. Relação aberta com colegas. Colocamos esse e até... condiz aquilo que você comentou aí, né? Também eu conhecendo tudo o que eu dou conta de fazer, o que eu tenho para fazer, o tempo que eu tenho para fazer, será que eu preciso de ajuda? Exatamente. Então, olha, aí eu acho que tem que ter uma relação muito transparente, não só com o colega, mas com o gestor, né? Com a pessoa que está te passando aquela atividade. Então, olha, eu tenho outras coisas para fazer, qual é a prioridade? E a questão de prioridade, né? Para quando precisa, geralmente é isso. Para quando você precisa dessa entrega? Porque aí depende, olha, eu não vou fazer agora, porque ele precisa só para a semana que vem, porque eu tenho outras coisas antes que são mais urgentes. Então, lidar com esse planejamento é uma logística, né? Então, o que é a prioridade? Porque quando as pessoas demandam algo da gente, em geral, né? Em geral, é tudo para ontem. Então, mas assim, vamos lá, vamos ver. Tem lá uma coisa que é super urgente, uma de média urgência e outra de baixa urgência. Então, vamos escolher o que é de alta urgência. Porque senão a gente fica o tempo todo naquele estresse, é o que está acontecendo muito hoje, muitas pessoas estressadas, né? Por conta de não organizar bem sua rotina no dia a dia. Deixa para a última hora, para fazer a entrega, então pode comprometer a qualidade da entrega, então isso fica realmente
exemplo que você deu aí, às vezes até pode ter gente que não prestou muita atenção, né? Pode ser que passou meio rápido, mas olha só o que a Ana Maria comentou, né? Por exemplo, aí dessa situação de senso de urgência, né? Às vezes eu tenho várias tarefas no dia e eu tenho que saber qual delas eu tenho mais urgência na entrega, qual eu tenho menos, e também saber negociar, né? Por isso que é bom ter a relação aberta com os colegas, né? Em vez de sair reclamando, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar tempo. E se você negociar com o seu gestor ou com os seus colaboradores para saber como é que dá para fazer da melhor forma, né? Exatamente, porque às vezes o gestor ele não sabe exatamente. Eu falo gestor e colegas, né, em geral, porque assim, o gestor geralmente demanda essa atividade, ou os colegas, então você precisa ter uma relação aberta, dizer, olha, eu dou conta, não dou. Porque é comum, às vezes, tudo é urgente. Então, fala, peraí, mas vamos organizar? Qual que é a urgência máxima, a média e a baixa urgência? Porque com essa informação, a pessoa consegue se organizar. Bom, então eu vou focar primeiro nessa tarefa, depois na outra. E para quando precisa, qual é a data de entrega, né? Qual é o limite máximo, para ter uma folguinha também, né? Se dá algum probleminha, a gente tem uma folga para poder fazer um ajuste nesse tempo. Então, são competências, Pablo, que são importantes, que mesmo que você não tenha, mas ficar de olho, como é que é seu planejamento, como é que é seu foco, a sua disciplina, né, autodisciplina, senso de prioridade, que é essa questão também, de repente, a prioridade é o que eu gosto de fazer, não o que precisa ser feito. Então, isso acaba também comprometendo, né? É um erro que pode ser grave, né? Última tela para a gente agora, mostrando mais um tópico importante, que fala sobre a inteligência emocional. Também está aí dentro desses exemplos, né, Ana Maria? Até esse que eu comentei, por exemplo, de não reclamar e sim negociar com a equipe. Exato. Existe uma coisa que acontece com uma certa frequência, a pessoa sempre, né, reclama que não tem tempo de fazer, exatamente pela falta de... E aí, quando a gente fala em inteligência emocional, a gente, na verdade, tem que falar um pouco de algumas competências que são importantes, né? A inteligência emocional, com certeza, é uma das principais, porque te dar um centramento, é você não fazer uma tempestade num copo d'água, né? Ter pé no chão, ser mais racional. Então, recebi uma tarefa, como é que eu vou organizar, quem é que eu preciso de ajuda, quanto tempo eu preciso, que ferramentas eu preciso, qual é a prioridade, né? Porque senão é fácil, hoje, então, facilmente, a gente chama dos ladrões do tempo, a internet, a rede social, filmes, videozinhos que passam, são muitas coisas para tirar a gente do foco. Então, se você não tiver uma disciplina, uma auto-organização, fica difícil, né? Quero ver quem faz aniversário hoje, quero mandar uma mensagem para não sei quem. Então, assim, excesso de reuniões também, às vezes tem um excesso de reuniões, então cuidar para também que isso não aconteça. Será que eu preciso fazer uma reunião ou é só uma questão de eu enviar uma mensagem um pouco mais elaborada, é só uma informação que eu preciso passar, não preciso parar todo mundo no local de trabalho para poder conversar. Então, tem uma série de coisas que são importantes ficar atento. Mas sempre, né, Pablo, essa questão de você se conhecer e saber como é que você lida com cada desses temas que aparecem no teu dia a dia. Tá certo, muito boas as dicas, Ana Maria. Obrigado, viu? Bom trabalho aí para você. Obrigada, bom dia. Até mais, tchau, tchau. E você aí está se organizando, hein? Como é que está o seu tempo? Está dando conta aí de toda a lida? Compartilhe aqui com a gente a sua foto ou vídeo com a hashtag Ligados e Integrados. Vamos ver quem fez isso hoje. Está aí na tela a Aline Beatriz Quioqueta. Bom trabalho para você aí, sucesso! E daqui a pouco vamos conhecer melhor a linhagem de peru preferida do brasileiro. Além de branco, como a gente vê aí, né? Quais características foram decisivas para escolher esse tipo, que é chamado de Nicolas? Já já a gente vai saber. Mas antes, chegou um recado aqui para você, olha só. E aqui o agro também não para. O Ligados e Integrados volta já. Assim como acontece na bovinocultura, na suinocultura, na avicultura com os frangos de corte, a criação de perus também evoluiu muito com o passar dos anos. A genética desenvolveu animais mais robustos, saudáveis e bonitos. No Brasil, as linhagens mais comuns
surgiram a partir dessas duas raças aqui, ó. Olha só aí comigo. Tem a Beltsville branco e também o mamute bronzeado. Esse daqui a gente via muito mais antigamente, né, nos sítios mesmo, em criações aí de casa, né, não para comércio. E essa daqui a gente já vê uma variação dela, dessa branca aqui, já é mais comum a gente ver por aí. Só que não é bem essa daqui que a gente usa hoje não, viu? Provavelmente tem aqui uma mistura de raças, né? A Beltsville, inclusive, é um peru que ele cresce pouco, chega nos 8 quilos, né? E tem um sistema imunológico muito forte. Já o mamute bronzeado, ou o peru bronze, como também falam, né? Já é um animal maior e que tem aí também uma característica de reprodução muito forte. Vamos descobrir qual a linhagem melhor se adaptou aqui no Brasil? A repórter Júlia Fabre conversou com um especialista e conta pra gente. Décadas de estudos e cruzamentos entre linhagens de aves resultam em significativos ganhos genéticos. Os criadores identificam características diferentes para melhorar o desempenho produtivo dos perus. Os cruzamentos podem ser múltiplos e os animais podem ter origens diferentes, alguns da América, outros da Europa. O gerente agropecuário Fernando Felicetti contou qual é a linhagem de perus utilizada no Brasil. Hoje a linhagem mais utilizada é a linhagem Nicholas. Nós tínhamos anteriormente uma outra linhagem que se chamava Hybrid, né? Mas hoje a predominância é da linhagem Nicholas. A opção pela linhagem Nicholas, ela foi muito em cima da conversão alimentar, né? Quantidade de carne produzida com 1 quilo de alimento, né? Então a gente chama isso de conversão alimentar. E pelo rendimento de carcaça no abatedouro também. Então, principalmente na parte de corte, de terminação, a Nicholas ela sobressai sobre as outras linhagens. É nos Estados Unidos que ficam os avozeiros, aquelas granjas de avós com a melhor genética de perus. No Brasil, a gente não tem casas genéticas. A JBS optou por comprar direto da Nicholas. Como essa importação ela é viável, para nós é vantajoso que a gente faça a compra de ovos e tenha com eles toda a parte genética, porque a gente não utiliza de todos os ovos que uma granja de avozeiros produziria, por exemplo. Então nós teríamos sociedade em pintos nascidos, né? Pintos de matrizes nascidas. Então a gente só compra o necessário realmente. E exige uma qualidade do nosso fornecedor. Os ovos vêm de avião para o Brasil. Exatamente. Então o que a gente traz lá dos Estados Unidos são ovos. São ovos férteis, né? Que vão para o incubatório lá de Tatuí, São Paulo, que é da JBS também. Lá eles têm um incubatório onde eles incubam esses ovos, né? E aí mandam para nós a quantidade de fêmea, a quantidade de macho suficiente para uma granja de recria, né? E depois então a gente faz a transferência para a granja de produção. Com apenas 1 dia de vida, as fêmeas vão para a recria. Lá elas ficam durante quase 1 mês. Sim, nós temos 13 granjas de matrizes, né? Nós temos 5 recrias e as demais são de produção. Então a gente tem granjas aqui na região de Caxias, né? Nós até estamos ampliando, vamos construir mais 4 granjas de produção e uma de recria. Então a recria ela fica lá até 33 semanas, né? Então vem o pintinho lá do nosso incubatório, a JBS tem um incubatório lá em Tatuí, vem do nosso incubatório lá em Tatuí, vai para a recria, fica 6 meses na recria e a gente transfere para o nosso integrado de produção, né? De produção de ovos. Então uma fêmea aí produz em torno de 110 ovos no seu ciclo de produção. Vamos conversar mais sobre esse assunto com o Alexander Fioresi, que é biólogo e técnico em agropecuária. Alexander, um bom dia para você. Bom dia, Pablo, tudo bem? Tudo certo. Conta pra gente um pouquinho mais, né, sobre esse peru que a gente vê aí sendo usado nas granjas, né? A gente só, assim, a olho nu, percebe que o quê? Ele é um animal que é bastante robusto, tem as penas brancas, mas a gente quer saber outras características dele, né? Por que justamente essa linhagem aí, por que chegamos nela para produzir aqui no Brasil? Então, Pablo, a gente importa essa linhagem dos Estados Unidos, né? Da linhagem Nicholas, né?
Então ela tem uma performance de carcaça muito boa, rendimento de peito, né, dentro do frigorífico. E questão de conversão alimentar também, né? Então é uma ave robusta, mas que tem um bom desempenho de conversão alimentar. Porque aqui a gente tem características de tempo, de clima um pouco diferentes dos Estados Unidos, né? Que é de onde a gente sabe aí que vem a maioria dessas raças, né? Então a gente precisa ter aqui um animal que se adapte bem a isso também. Isso, é um animal que ele se adaptou bem à nossa região aqui no sul, né? Então ele desempenha, performa bem, né? E a gente tem obtido bons resultados de conversão alimentar. Aqui no Brasil a gente usa também outras raças e linhagens na escala industrial? Não, né? Sim, Pablo, nós usamos no passado a linhagem Hybrid e a linhagem Beauty. E hoje nós optamos pelo pacote da genética da Nicholas pelo melhor desempenho, né? Mas a gente sempre tem um lote durante o ano aí da Hybrid, até para efeito de comparação, né? Como vem o melhoramento genético da linhagem. Tá certo, para ir vendo se por acaso, né, ela está tendo alguma melhora aí de ano a ano e quem sabe a gente troca também, né? Exatamente, às vezes ela pode ter uma competitividade melhor, né, e ter um rendimento melhor, né? Então a gente tem um monitoramento dessa linhagem. Por acaso, essas que a gente trabalha hoje, vocês inclusive identificam, né, ainda algum fator ali de melhoria que poderia ser trabalhado, não? Hoje a gente tem uma característica na perua de choco, né? É uma coisa do instinto da ave que o pessoal da genética vem trabalhando para ver se tira essa característica da ave, né? Se nós formos comparar com uma matriz de frango, os melhoramentos genéticos que foram feitos, a ave acabou perdendo essa característica, né? Tá certo. E como é que está hoje em dia a nossa questão da produtividade com esses animais aí? Está dentro do que a gente espera, do que a indústria espera, né, para a gente poder vender, comercializar aí? Vem produzindo bem, né? Nós temos bons resultados de conversão alimentar, temos lotes de produção de ovos, né, que é a área que eu cuido aqui, lotes que performaram muito bem, que entregamos 120 ovos por fêmea. E no caso, a genética pede em torno de 109 ovos por fêmea nas 58 semanas, né? Tá certo. Então, Alex, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você aí. Obrigado igualmente. Obrigado, até mais. Vamos agora às informações do tempo. E a Kelly Ávila já chegou aqui para contar para a gente. Bom dia, Kelly. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Tudo bom, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais aí de inverno sem chuva. Nosso drama? Exatamente, a gente está com bem menos chuva em boa parte do país aí nos próximos dias. Lembra que eu falei segunda-feira do início do inverno, que a gente tem frentes frias chegando e para a semana que vem, lá pelo dia 28, 29 mais exatamente, vem frente fria aí que vai derrubar bastante a temperatura, principalmente no sul e parte do sudeste. Vou trazer um mapa até sexta-feira falando um pouquinho disso para a gente atualizar melhor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no mapa para a gente ver como é que vai ficar a previsão do tempo para os próximos dias, Pablo. Sem muitas nuvens ainda em boa parte do país, que significa pouca chuva. Aí a gente avança e vai ver que vai ter um pouco mais de chuva na região sul do país, em especial no Rio Grande do Sul, mas no oeste, aqui até por conta que vem da fronteira ali, aquela chuva que vai provocar uma chuva um pouquinho mais significativa, o tempo fechado e chuva no Rio Grande do Sul. No restante do sul e sudeste e centro-oeste, aí, Pablo, o tempo firme com sol aparecendo. E chuva ainda na região norte, pegando Pará ali também. Reparei que tá engraçado que a chuva é só no Rio Grande do Sul, quase que exatamente no mapa, né? Exatamente, porque essa frente fria que está provocando, ela vem aqui da fronteira e chega principalmente ali ao Rio Grande do Sul e segue para cá, ela não está subindo, ela está vindo daqui. Então, provocando mais chuva ali no Rio Grande do Sul é bom, melhora bastante a umidade ali, né, do solo principalmente, até porque se a gente tiver laninha mais lá para frente, a gente sabe que vai ter menos chuva no sul do país. E aí a gente vai dar uma olhadinha nas temperaturas. Essa semana as temperaturas mínimas ainda estão
razoavelmente a menos. Como eu disse, a semana que vem a gente tem frente fria. Olha aí, Porto Alegre 12 graus, 13 graus ali em Florianópolis, Curitiba também mais ou menos 11 graus, 14 graus em São Paulo, 13 ali no Rio de Janeiro, 16 em Belo Horizonte, 19 em Campo Grande, região sul e sudeste com as temperaturas mínimas menores aí que a gente consegue configurar. E aí eu trouxe para a gente dar uma olhadinha como é que fica o próximo período de chuva. Olha aí, a chuva que está ali no sul, Pablo, até vai subir um pouquinho ali por Santa Catarina e também pelo Paraná, mas mais no sul do Paraná, mas é pouca chuva e vai subir aqui pela costa leste, mais pelas áreas ali do litoral da região sudeste. Mas em grande parte do sudeste, pegando também o centro-oeste, Mato Grosso do Sul e também ali parte da Bahia, o tempo fica mais firme. Tá certo. Menos chuva para todo o país, boa parte do país aí nesse inverno. Beleza, então. Obrigado, Kelly. Obrigada. Vamos mandar perguntas aí que a gente responde, Mandem que tá a bom? gente tem prazer em responder para vocês. Tá aí Aí o telefone WhatsApp. para você mandar o nome e também a sua região e também pode mandar o tempo, né? O período que você quer a região, a previsão. Tchau, tchau. Obrigado você também pela sua companhia. Sabe que a gente se vê sempre às 11h30 ao vivo aqui no Canal Rural, né? Então, até mais. Tchau, tchau.